gente, como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem, gente. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo o bolo da Alice, só que eu não vou decorar ele hoje. Hoje eu só vou fazer ele, né, fazer o recheio e deixar prensado dentro da geladeira, pra aí só depois eu confeitar, tá? Foi que nem eu fiz o do Paulo, né? Só que esse aqui é diferente, gente. O do Paulo foi de prestígio, né? Esse da Alice eu vou estar fazendo o bolo vai ser com gotas de chocolate e o recheio vai ser de amendoim com chocolate. Muito gostoso, gente. Então vocês acompanham o passo a passo aí que eu vou ensinar pra vocês fazer esse bolo. E é uma delícia, claro, pra quem gosta de amendoim, né? Quem não gosta de amendoim, né? Não tem como fazer, né? Mas pra quem gosta, eu mesmo amo amendoim. Aí eu vim aqui hoje, gente, me arrastando aqui pra cozinha, gente, porque hoje eu tô daquele jeito. Tô com o meu corpo todo mole, sabe? Um cansaço, um sono. E eu vim me arrastando mesmo, gente. Tem dia que a gente vem se arrastando fazer as coisas, né? Mas eu vim mesmo porque como é pra minha filha, né, gente? Então tem que fazer, né? Tem que deixar bonito. E aí, vamos lá pro vídeo. Bom, gente, eu tentei botar num ângulo aí bom pra vocês. Espero que esteja bem, bom aí, né? Aqui eu tenho aqui minha vasilha, né? Bacia aqui da batedeira. Aqui, gente, eu tenho meio copo de açúcar. É só um pouquinho de açúcar, gente. Como eu já falei, eu não gosto de bolo muito doce. Aqui tem 2,5 xícaras de açúcar, tá? Aqui, gente, eu tenho chocolate em gota. Esse chocolate aqui, ele é meio amargo. Ó, tá aqui. E aqui eu tenho 200 ml de leite, o fermento, a margarina, né, gente? Também tem os ovos. Mas a primeira parte, gente, que eu vou fazer aqui é essa. Aqui eu vou colocar as 2,5 xícaras de farinha. E vou colocar aqui, gente, 3 colheres de margarina. Depois que eu coloco as 3 colheres de margarina, eu vou colocar aqui o leite aos poucos, tá? E vou mexendo. Aqui eu vou estar acrescentando mais uns 50 ml de leite, gente. Eu não sei se esse bolo vai dar muito certo, porque eu tô inventando ele agora, gente. De cabeça mesmo. Eu nunca fiz esse bolo, nem vi receita. Eu só estou inventando mesmo, né? Tem dia que a gente tá disposta a inventar as coisas, né? E esse é um dia. Vamos ver se ele vai dar certo, né? Esse bolo aqui. Se der certo, eu acho que vai ficar muito, muito bom. Vou colocar só mais um tiquinho. Não é pra essa massa aqui ficar muito mole, não, gente. Ela tem que ficar meio durinha, porque ainda vai o ovo aqui, tá? Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the... Eu vou mexer aqui com essa espátula aqui mesmo. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Ó, gente, tem que ficar assim, ó, tá vendo? Um pouco durinha, ó. Agora vamos pra segunda etapa. A segunda etapa, gente, eu vou pegar aqui 5 ovos, ó. Esses daqui é aqueles ovos pequenos, gente, por isso que eu tô pegando 5. Se o seu for aqueles ovos grandes, aí você pega uns 4, tá? Aí eu vou colocar aqui esses 5. Também o açúcar aqui. E agora, gente, aqui a gente vai batendo e vai colocando o açúcar aos poucos, até formar, né, uma massa. Vou mostrar pra vocês.
ó, gente, tem que ficar assim, ó, tá vendo, ó? Bem cremosinho, ó. Você bate ele por mais ou menos uns 5 minutos, ó. Ele tem que ficar nessa consistência aqui, ó. Agora a gente vai misturar essa mistura nessa daqui. Você coloca metade, né? E mexe essa primeira metade bem mexida aqui. Gente, eu misturei bem essa primeira parte, ó, tá vendo, ó? Até ficar lisinho. Aí agora a gente coloca a segunda parte e vai mexendo aos poucos, tá? Agora é só ir mexendo aos poucos, misturando as duas misturas. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Aí agora aqui, gente, ó, a gente já vai colocar 1,5 colher de fermento. Essa tampinha aqui, ó, é 1 colher. A gente coloca 1,5 de fermento. E mexe também devagarinho, misturando tudo. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the... Aí, gente, ele tem que ficar assim, ó, a massa, ó, tá vendo, ó? Não ficou muito líquida e nem muito dura, ó. Ficou bem cremosa a massa, tá vendo, ó? Aí agora, gente, a gente vai colocar aqui na forma, ó. A minha forma, como eu já falei, gente, eu só unto a parte de baixo, ou se não, coloco um papel toalha, tá? Eu nunca unto dos lados, porque, gente, se você untar dos lados, ele vai desgrudar dos lados e murchar. E se quando você não unta, ele gruda aqui, né, e fica firminho. Então, você só unta embaixo mesmo, no fundo. E agora eu vou colocar aqui, ó, toda essa massa. Coloquei, dá uma batidinha assim, ó. Aí agora eu vou pegar o chocolate, gente, e jogar por cima, tá? E fica assim. Aí agora eu vou colocar no meu forno pré-aquecido a 180 graus. E vai demorar mais ou menos uns 45 minutos, de 40 a 45 minutos, dependendo do seu forno, tá, gente? Então eu vou colocar ali agora. Próxima etapa, gente. Aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado. Aqui vai ser o recheio, tá, gente? O recheio de amendoim. Esse recheio, ele vai ser de amendoim com gotas de chocolate. Só que primeiro eu tenho que fazer ele só de amendoim, o recheio. E quando tiver frio, gente, aí colocar as gotas de chocolate. Porque se eu colocar as gotas de chocolate nele quente, vai derreter o chocolate, né? Então, ele tem que estar bem frio. Aqui eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. E como aqui em casa, gente, já tinha meia caixinha, ó, tava aberta, eu vou colocar essa meia caixinha também de leite condensado, tá? Mas aí você pode estar colocando só uma mesmo e uma de creme de leite, ou senão você pode estar botando 2 de cada uma, né? Pra ficar bem, aquele bolo bem recheado. Aqui eu vou usar essas daqui. E eu vou colocar também, gente, uma colher bem cheia de margarina. Ó. Uma colher de margarina. Tá? Aqui também, gente, ó. Tem esse amendoim aqui, gente. Eu mesma torrei esse amendoim e triturei ele, ó. Tá vendo? Como eu tô sem liquidificador, gente, eu triturei ele nesse trituradorzinho aqui, ó, de alho, legume, verdura, e deu super certo, ó. Se você tivesse trituradorzinho, tivesse sem liquidificador, ó, aí você tritura nele, né? Aí, gente, aqui, pra não ficar enjoativo, o que eu vou fazer? Aqui nesse amendoim, gente, eu vou estar colocando uma pitadinha de sal.
Ó, tá vendo? Vou colocar no amendoim todo. Umas 2 pitadinhas de sal. E vou misturar nesse amendoim. Que é pra não ficar muito enjoativo, gente. A pitadinha de sal dá um pouco, uma cortadinha no doce. Ó. Deixa eu ver aqui, provar aqui como é que tá. Tá ótimo. Eu vou colocar esse amendoim aqui, gente, ó. Aqui tem mais ou menos, gente, um meio saquinho de amendoim. Um pouquinho menos que meio saco de amendoim, tá? Agora mistura bem. E aqui a gente só leva pro fogo e até pegar a consistência. Gente, ó, a consistência ficou assim, ó. Consistência de recheio. Quando ela secar, esfriar mais, ela vai ficar mais grossinha. Mas é essa consistência. Agora eu vou colocar nesse prato aqui, ó. Pra esfriar mais rápido, né? E quando eu tava fazendo ali, gente, mexendo no fogo, eu acrescentei mais 2 pitadinhas de sal, gente. Tava muito doce, né? Aquele doce enjoativo. Então, acrescentei mais 2 pitadinhas de sal, tá? Tem que ter cuidado pra não salgar, gente. Tem que deixar no ponto, assim, bom na boca, que não fique nem muito doce, nem muito salgado. Ó. E agora eu vou colocar um papel filme aqui, ó. Não precisa ter medo, não, gente, que ele não derrete, não, tá? Isso aqui é pra evitar ele criar aquela crosta de açúcar. Aí por isso que tem que ter esse papel filme aqui. E aqui é só deixar esfriar. Aí quando o bolo estiver pronto e tudo friozinho, gente, aí eu volto novamente pra mostrar pra vocês. Gente, assim ficou o bolo, ó, já tá bem friozinho, já deixei esfriar. E olha como é que ficou bonito, gente, bem douradinho. Aí o recheio tá aqui, também tá bem geladinho, que eu deixei na geladeira. Depois que ele deu uma esfriadinha, eu coloco na geladeira. Aí, gente, ó, aí não gruda no papel filme, tá vendo? Ó, você coloca na geladeira que não vai grudar. Aí, ó, ficou numa consistência bem boa. Deixa eu pegar aqui a espátula aqui. Vou colocar isso bem daqui. Ó, gente, ó, a consistência que fica, tá vendo? Ó? É essa consistência aqui que tem que ficar. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, as gotas de chocolate. E essa daqui, gente, é aquelas gotas de chocolate maiorzinha, ela. Ela não é aquelas gotinhas pequenininhas, não. Tem as gotas pequenas e tem as gotas maior, né? Essa daqui é da maior. Na embalagem dela tá escrito gotas de chocolate, né? Só que é daquela maiorzinha. Eu dei tipo uma cortadinha nela pra poder ficar pequenininha. Agora é só misturar. E coisa gostosa, gente, é amendoim com chocolate. Nossa, é muito bom. Amendoim com chocolate é uma combinação perfeita, né? Eu podia ter feito a massa de chocolate, agora que eu vim tocar, né? Mas como vocês viram, eu coloquei algumas gotinhas de chocolate, né? Olha, gente, ó. Aí vai ficar assim o recheio. E tá muito cheio esse recheio. Aí agora que o bolo, gente, ó, pra vocês desgrudar, ó, é só botar assim, ó, enfiar uma espátula assim, bem rente à forma e virando. O fundo ele já desgruda sozinho, porque como eu untei só o fundo, né? Ó, agora pronto. Aí aqui é só pegar um prato.
ficou o bolo, ó. Ficou bem fofinho, gente, bem fofinho mesmo. Aqui, ó, nessa mesma forma aqui, gente, a gente vai ter que botar saco, né? Limpinho. Essa sacola aqui, gente, é sacola nova, tá? Eu sempre compro um pacotinho de sacola aqui pra casa. Então, você tem que colocar um saquinho limpo, daqueles que você, não tem aquele saco de supermercado ou qualquer saco, gente, desde que seja limpo, tá? Esses daqui nunca foram usados pra nada, não. Aí, ó, que aqui a gente vai prensar, gente, o bolo. O bolo, ele fica bem mais gostosinho prensado, né? Que a gente vai molhar ele, deixar na geladeira pra ele ficar bem geladinho. E ele fica bem mais gostoso, gente. O bolo aqui a gente vai cortar em 3 partes. Então, você vê aí mais ou menos como é que você vai querer, né? E vai cortando. Eu acabei foi tirando a touca da cabeça, nem vi. Agora que eu vi que eu tô sem touca. Mas é pra gente aqui de casa, né? Mas se for pra alguém de fora, né? Eu sempre coloco. É porque eu tava esperando esfriar ali, acabei tirando a touca. Ui, ó. Tá tão fofinho que chega a cair um pedacinho aqui, gente, tá? Bem, bem fofinho mesmo. Aí você pega um prato assim, ó, pra ajudar pra ele não desmanchar. Porque como eu falei, ficou muito fofinho. Ó, aí aqui, ó, ficou as gotas de chocolate, tá vendo? Devia ter colocado mais, coloquei pouco. Mas, ó, tá bem, bem fofinho, gente. Deixa eu experimentar esse pedacinho aqui. Não tá aquela massa muito doce. Vocês viram aí, né, que eu coloco só um pouquinho de açúcar, porque eu não gosto, gente. Não gosto de bolo doce. Tá bem fofinho. Tá se despedaçando, gente, ó. De tão fofinho que tá. Tem que ter maior cuidado. Lembrando que essa receita aqui é minha, né, gente? Como eu falei pra vocês, fui eu que inventei, né? Ó, gente, ele tá muito... Tá despedaçando, na verdade, ó. Vamos botar de pedacinho por pedacinho. Não tem problema não, gente. Aí a gente, se ele se desmanchar aqui, ó, a gente vai arrumando, né? O importante é que fique dentro da forma direitinho. Coloquei a primeira parte aqui, ó, a gente dá uma apertadinha. Agora a gente bota o leite, né? Molha com leite. Não pode botar muito leite, não encharcar de leite não, gente. Só pra molhar a massa toda assim, ó. E agora a gente vai com a primeira camada do recheio. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo. Aí, gente, depois que a gente bota a primeira camada de recheio, vem com a segunda camada de massa. Aqui eu tenho que dar uma cortadinha aqui no meio, como ela tá desmanchando. É bom colocar de pedacinho em pedacinho.
A gente tem que se virar nos 30, gente. Se não der certo de um jeito, faz de outro. O importante é que tem que ser feito. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars. Pronto, gente, agora é só tampar assim, ó, e deixar dentro da geladeira, pra ir no dia seguinte fazer a confeitaria, né, gente? Mas agora eu tô com medo de quando eu for tirar ele daqui, ele se desmanchar, né? Mas acho que não se desmancha por causa do leite, né? Eu apertei bem assim, e também por causa do recheio que segura, né? Mas como eu falei, eu acho que eu vou fazer uma ganache por fora dele quando eu tirar ele daqui. Que essa massa ficou bem quebradiça, mas ficou bem fofinha. Agora colocar na geladeira. Então o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Se você é novo, tá? Ainda não se inscreveu, já se inscreve aí. E comente aí abaixo o que vocês acharam dessa minha receita maluca, né? Como eu falei pra vocês, eu fui fazendo de cabeça, né, gente? Tem hora que a gente tá, assim, querendo ser uma Masterchef, né? Mas vocês viram aí que ficou bem quebradiça a massa, né? Ficou se quebrando, mas ficou bem fofinha. Só que o defeito foi porque ficou quebradiça, né, gente? Mas aí vocês coloquem aí no comentário o que vocês acharam, tá? E nos próximos vídeos eu vou mostrando aí, tá? Eu decorando e tudo, fazendo os docinhos, tá? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Um super beijão e tchau!